Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Luciana Musalska, sou psicóloga clínica há quase 21 anos e hoje eu vim conversar com vocês sobre pós-pandemia. Nós temos percebido aí algumas diferenças de comportamento, o povo saindo que nem um doido, o outro que não quer sair de jeito nenhum, transtorno de ansiedade, todo mundo meio pirando. E aí eu vim aqui bater um papinho com vocês sobre esse pós-pandemia. Sejam muito bem-vindos. Primeira coisa que eu vou pedir é dar um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Já fez isso? Não? Então tá bom, tô esperando aqui. Já fez? Já fez. Ok, então vamos lá. Pós-pandemia, você vai querer sair de casa? Bom, a gente tá vendo, né, dentro do consultório e fora do consultório, a gente tá vendo uma diferença muito grande, muito gritante. E isso tá deixando todo mundo meio desequilibrado, né? Tô percebendo algumas diferenças extremamente importantes. Algumas pessoas que fingem que não existe pandemia, que sai, não usa máscara, viaja, vai pegar avião, janta fora, almoça fora, acabou. E é engraçado que eles ligam pra mim e falam assim, agora que engraçado que eles chegam a me ligar pra agendar consulta e eles falam assim, agora que a pandemia acabou, a senhora está atendendo? Aí eu pergunto, a pandemia acabou? Tô sabendo, né? Não, eu não parei de atender, continuo atendendo da mesma maneira. Agora que a pandemia continua, eu continuo atendendo, né? Alguns pacientes presenciais e outros pacientes online. A minha preferência ainda é atender online por questões de segurança para os pacientes, por questões de segurança para mim e para toda a população, mas, como todo mundo, a nossa cidade já está na fase, entre aspas, né? Quando eu fizer isso é aspas, amarela. E em virtude disso, ela foi reaberta. Então eu tô atendendo meio período, tá bom? Presencial e meio período eu permaneço no online. Pós-pandemia, você vai querer sair de casa? Síndrome da cabana. O que é síndrome da cabana? Eu vou contar uma vez pra vocês, eu adoro contar histórias pra elucidar. Há muitos anos atrás, eu tive a gravidez do meu filho mais velho, né? E o meu filho mais velho desenvolveu uma doença recém-nascido, que é a meningite. Uma doença muito séria, a meningite dele era bacteriana, por uma bactéria muito séria. Ele precisou ficar internado, nós precisamos ficar internados durante 33 dias, alguns dias nós ficamos na UTI e foi muito traumático para mim. E aí você vai me falar, o que isso tem a ver com a pandemia? Tudo. Vamos lá. Síndrome da cabana, Luciana já passou por uma situação parecida enquanto muito jovenzinha. Eu só vou aumentar o ar porque tá calor pra burro aqui. Ou é a minha menopausa também, né? Continuando. Quando meu filho finalmente teve alta, depois de 33 dias de internado entre a vida e a morte, eu tinha 20 e poucos anos, eu fiquei muito apavorada, porque ele poderia ter morrido. E eu me lembro como se fosse hoje, a sensação de eu não querer sair do hospital. Eu queria ficar lá. E aí o médico falou, vocês estão de alta, que maravilha! E eu falei, ai não, pelo amor de Deus, não me deixa ir embora, me deixa ficar aqui e tal. Isso é síndrome da cabana. Por quê? A sensação de proteção que eu vivi lá dentro
né, me deu uma falsa sensação de que sair daquela proteção, que nem é tão proteção, você ficar dentro de um hospital cheio de bactéria, né? Me deu a falsa sensação de que se eu saísse daquela proteção, eu poderia vir a matar o meu filho. Isso tem muito a ver com a questão da pandemia. Por quê? Porque nós vivemos no início da pandemia um isolamento 100%, ou quase 100%, não vou dizer 100% porque muita gente não conseguiu fazer, mas de qualquer forma nós tentamos viver um isolamento, né? Muitas pessoas viveram e outras ainda estão vivendo um isolamento muito forte. E quando tem esse momento de começar a retomar a vida, essa sensação de pavor diante das coisas na qual ele não tem controle é muito grande, né? Então nós temos pessoas que migram de um jeito emocional e pessoas que migram de outro, né? Então nós temos pessoas que vão para o mecanismo de negação e fingem que não existe perigo. O que eu acho particularmente um grande perigo. Você se expor completamente, pode ser até que você não seja do grupo de risco e não aconteça nada. Você não vai passar por isso, ou você seja uma pessoa assintomática, não tenha problema realmente nenhum. Entretanto, talvez você venha contaminar pessoas próximas a você. Então, na cidade de Ubatuba, o que eu tenho visto, né, em especial na cidade que eu vivo, que é uma cidade pequena e turística, que as pessoas, algumas, né, estão saindo como se não tivesse problema nenhum, negando completamente o problema e indo pra praia, não usando máscara, entro nos comércios, aí o pessoal pede, cadê a sua máscara? Máscara? Ah, esqueci. Tipo, é incrível a gente ver isso, né? A negação do problema, que eu vejo como um grande problema. E, por outro lado, nós temos o outro, que não quer sair de casa, né? Que tá tão apavorado, tá passando mal, tá desesperado e acha que se sair vai morrer. Então, nós temos aí os dois opostos. E aí você me pergunta qual que é o melhor. E eu adoro essa resposta. O equilíbrio é sempre o melhor, né? Não existe melhor de um lado nem melhor do outro. As duas extremidades são muito perigosas. Ficar o tempo inteiro trancado dentro de casa sem relação nenhuma social com o mundo é muito perigoso. Mas também fingir que nada está acontecendo também é muito perigoso. Então aí vem a situação em que nós temos que começar a sair sim, entretanto nos protegendo. A gente percebeu, né, o que era meio óbvio, todo mundo já sabia, que o fato da gente ficar o tempo inteiro trancado dentro de casa causaria uma piora da questão emocional. Eu realmente tenho atendido alguns casos muito graves. Te responder se o fator causador dessa piora de casos novos extremamente graves tem ou não a ver com a pandemia, não tem como te responder, porque é uma coisa que eu percebi nos últimos 15 dias e muito, muito recente, muito pouco significativa, uma observação apenas que eu estou fazendo um comentário, mas pode ter a ver sim, tá? E também pode ser que não tenha nada a ver e que os casos caíram de paraquedas e seja apenas uma falsa impressão. Mas, né, lidar com o medo, com a angústia, com a incerteza a princípio já gera um medo muito grande nas pessoas. Então, lidar com esse medo, mecanismos de enfrentamento dessa angústia, desse medo, começar a sair gradativamente, se cuidando, usando máscara, lavando as mãos com distanciamento social, praticando atividade física com distanciamento social, com máscara quando num ambiente menor, é fundamental para que a gente não caia no extremo da negação. E também para que a gente não caia no extremo do isolamento completo e do distanciamento completo da sociedade e da realidade, né? Eu tô aqui com uma colinha, tô olhando para cá em alguns momentos para ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar. Entender que eu coloquei alguns itens aqui, eu vou estar falando rapidamente, que nós não temos controle sobre tudo. E dentro da sessão eu adoro falar isso, e tudo bem. Que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, que eu tô mais irritado, tudo bem, tá tudo bem. É normal, é aceitável que eu não esteja, uau, que a minha vida não esteja linda, maravilhosa, tudo bem.
as pessoas precisam de um tempo para se adaptar novamente a uma nova rotina, porque nós não estamos conseguindo voltar para nossa antiga rotina. Como eu comentei com vocês, eu trabalhei sempre o tempo inteiro no consultório, e mesmo eu tô atendendo um pedaço online, um pedaço ao vivo, presencial no consultório, um pedaço online, tendo que trabalhar uma série de mudanças na minha rotina, assim como a minha. Todo mundo tá passando por isso. Então, assim, todo mundo vai precisar de um tempo para se adaptar a uma nova rotina, uma nova vida que está acontecendo neste novo momento que nós estamos vivendo, né? Incertezas favorecem o medo. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que as pessoas vão poder viajar daqui para frente? Como é que a gente entra num avião daqui para frente? Nós vamos ter que fingir que nada existe? Ou nós vamos ter que nos relacionarmos de novas maneiras? Então, eu acho que tudo isso tem que ser gradativo, sem cair nos extremismos, né? A dúvida se vai ou não fechar tudo de novo, se vai voltar ou não a quarentena, o lockdown, se as empresas vão conseguir sobreviver, tudo isso causa uma angústia muito grande, né? Eu tenho percebido que as pessoas estão muito irritadas e elas não percebem o quanto elas estão irritadas. É impressionante como as pessoas ficaram menos pacientes e mais egoístas e mais irritadas. Isso é sintoma de uma sociedade que não está lidando bem com esse momento, né? Então, assim, uma agressividade muito forte, uma falta de paciência. Redes sociais, um lado pregando pânico, desespero, não sai. O outro vai pra balada, liga fogos e assim, jovens fingindo que nada tá acontecendo. Então, esses extremos, e aí esses que querem proteger se sentem angustiados porque não conseguem, os outros não aguentam mais ficar em casa e querem que o mundo se exploda. E eu acho que a gente teria que procurar um meio termo novamente, né? Então, que a gente tente não cair nos extremos, essa é a principal noção que eu gostaria de estar passando, que a gente entenda que voltar gradativamente é necessário, que nós entendamos que nós temos que criar novas rotinas com o uso de máscara para nos protegermos, sim, adotarmos novas maneiras de viver, sim, praticarmos atividades físicas de preferência ao ar livre, para que nós possamos aumentar a nossa produção de vitamina D, que é fundamental para a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumento da produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é fundamental. Que nós possamos aumentar o convívio com as pessoas que nós amamos, é também fundamental, mantendo o isolamento social e protegendo essas pessoas, mas através de mídias sociais, através de vídeo, através de reuniões em locais abertos ao ar livre, que nós possamos encontrar alternativas para criarmos novas dinâmicas de funcionamento, porque o funcionamento de antes talvez não seja para todas as famílias o mais indicado. Tem famílias que são jovens, que ninguém tem absolutamente nenhuma patologia, e tudo bem. Mas a gente tem que pensar nas pessoas do lado. Hoje eu estava chegando de manhã, eu tive que dar uma saidinha, e quando eu voltei, tinha um grupo, uma família, acho que 4 ou 5 pessoas descendo do elevador, bem jovens, descendo do elevador, todo mundo turista e sem máscara. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, gente, quanto egoísmo, né? Porque existem pessoas, como é o meu caso, que são um grupo de risco. Portanto, eu precisei subir pela escada, porque eles simplesmente entraram no elevador, todo mundo sem máscara, tudo ótimo. Então, assim, só pensando no lado deles. Se eu não fosse do grupo de risco, será que eu teria o mesmo comportamento? Não me preocupar com quem é?
Acho que esse pensamento é muito importante que a gente estabeleça. O problema é eu não tenho nada. Que se dane. Que se dane, nós vamos botar, que não é meu caso, mas nós vamos botar idosos de 70, 80 anos subindo pela escada, porque alguém fez o favor de desconsiderar o risco para os outros. Acho que a gente precisa olhar um pouquinho esse lado, puxar de novo para nós a humanidade, a caridade, o abraço, o querer bem. E acho que esse vídeo é muito mais isso que eu quero estar passando para vocês. A pandemia não acabou, ela continua firme e forte. Alguns de nós decidiram que nós precisamos voltar para a vida, e eu acho que está certo, precisamos voltar para a vida, sim. Entretanto, com muita responsabilidade, muito cuidado, entendendo que tem pessoas que têm um risco maior e que quem não tem também tem que ajudar a proteger quem tem. Porque aquelas pessoas que têm risco maior não podem e não devem mais ficar totalmente isoladas em casa, para que não desenvolvam esse medo que eu chamo de síndrome da cabana. Não é um nome que a psicologia utilize oficialmente, mas que dá para explicar um pouquinho, que eu comecei o vídeo falando, que é o nosso medo de sair da proteção, né? Então, o que eu quero falar para vocês é consciência, devagar, calma, equilíbrio, nem tanto ao 8, nem tanto ao 8.888. Nós temos uma infinidade de números no meio. Vamos com calma, vamos proteger as pessoas, independente da gente amá-las ou não. Vamos tratar os outros como nós gostaríamos de estar sendo tratados. E vamos distribuir amor, porque o amor passando, o amor volta pra gente. Por hoje é só. Beijo enorme para todos vocês e agradeço a atenção. Se vocês não tiverem ainda dado o like, eu peço para que vocês o façam, por gentileza, e puderem se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu também agradeceria, estarei postando novos vídeos para vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.